Como vocês sabem, há pouco tempo atrás foi decidido na Igreja Católica que existe um novo dogma, que na verdade não é dogma, que existe uma nova questão pastoral, que também não é uma questão pastoral, que veio do Papa infalível, que também muitas vezes não é infalível, de que Maria não é mais corredentora, né? Não é aconselhado mais chamar Maria de corredentora. E eu preferi não fazer um vídeo tão extenso sobre isso, mas um react, né, desse famoso padre aí, José, né, que defendeu bastante essa doutrina e que foi completamente agora refutado pelo Papa, né? Ou então não foi refutado, porque tem outros católicos que falam que não foi dogma, sendo que está escrito no documento que foi questão de dogma, e que o Papa não é infalível, sendo que ele deveria ser em teoria, né? Mas enfim, vamos ver o que esse padre vai falar a respeito disso. Nos últimos Tem dias, o microfone aí do seu lado, puxa pra eu você. tô vendo aqui. Aí. Nos últimos dias, o Papa afirmou que Jesus é o único Salvador e desaconselhou o uso de o título Corredentora para Maria. Qual a opinião do padre a respeito disso? Tá. É assim, eu acho que tá. Sinceramente, acho que se criou uma histeria desnecessária sobre esse assunto. Por quê? E por que eu digo que é histeria? Primeiro, porque a maior parte das pessoas não leu o documento. Então tá falando do que não sabe. Segundo. É engraçado, né? Porque tem tantos outros papistas que estão revoltados com esse documento e leram esse documento, né? Então você vê essa grande diferença entre um católico romano falando que ele está calmo e outro católico romano falando que ele não está calmo, que isso é, na verdade, uma heresia, que não deveria estar escrito isso naquele documento. Então, o que ele está falando aí é balela, né? Para começar. Segundo, porque o documento é claro. Ele diz que a fé da igreja na cooperação de Maria na obra da redenção continua a mesma. E que o entendimento dos doutores da igreja, etc., é plenamente ortodoxo. Mas é necessário uma espécie de ajuste terminológico. E aí é que ele começa a escorregar, né? Porque outros papistas, mais especificamente os tradicionalistas, né, vão falar que não, isso aí é bobagem, que deveria sim ser afirmado que Maria de fato é corredentora, porque existiram vários outros papistas na história da igreja que falaram isso, né? Sendo que você vê claramente na história da igreja que também temos afirmações que contradizem, né, essas outras pessoas que afirmam, né? Como sempre, né, na história da igreja, principalmente na igreja papista, há contradições. Por quê? E aqui eu explico algo que talvez poucas pessoas sabem, mas co em latim é diferente de co nas línguas neolatinas. Ih, lá vai se sabonetar aí. Co em latim significa co-redemptrix, é redentora com o redentor, mas mais ou menos no sentido de que Ih, ter rapaz, é contraposto a ser. tá escorregando, hein, padre? Tá meio confuso aí, hein, cara? Tá difícil de manter a coerência com 2000 anos de tradição, né? Pois é, né? As supostas tradições de 2000 anos da Igreja Católica Romana parece que não existem mais. Agora é tudo uma questão de terminologia. Agora é tudo uma questão relativista, né? Cara, é por isso que, na real, tipo, se você for católico romano, cara, você é muito mais consistente sendo um tradicionalista, sabe? Porque pelo menos o tradicionalista fala assim, cara, se for para ser herege, eu sou herege até o final, entendeu? Se for para chamar Maria de corredentora, salvadora, mãe Deus, seja lá o que for, tipo, a gente vai chamar até o final porque isso é dogma da igreja e ponto final, entendeu? O problema é quando você tem a história da igreja te contradizendo também, né? E você fica sempre mudando de lado porque os papas ficam mudando de posições toda hora, né? E isso
em questão de doutrina, tá? Vamos lá. Ou seja, é por participação, não é em si mesma, né? O cara tá se enrolando todo, cara. Nas línguas neolatinas, co indica equivalência. Você está lado a lado. Indica uma certa igualdade. Então, nesse sentido, o magistério da igreja atual disse que é preciso que na terminologia nós evitemos chamar Maria Santíssima de corredentora. Por quê, né? E Por que também será? o título de medianeira de todas as graças, também que houvesse uma espécie de economia no modo de falar, porque pode dar a impressão de que Deus de tal modo está vinculado Caraca, ele tá se a enrolando Maria que todo. ela tenha merecido, por exemplo, a própria graça da sua Imaculada Conceição. Ou seja, é uma discussão mariológica. Dá uma impressão, né, padre? Dá uma impressão. O fato de vocês se ajoelharem perante um pedaço de gesso, pintarem como se fosse Maria, beijarem esse pedaço de gesso, dá apenas uma impressão de que ela seja idolatrada, né? De que ela seja corredentora, né? Cara, medianeira, né? Nossa, cara, que... Ai, cara, dá muito ranço dessas coisas, cara, na moral. Não sei como é que os papistas se aguentam, na moral. É muito complicado, muito complicado. Bem refinada, que tem seus problemas, né? Por exemplo... É uma conversa, né, que tem os seus problemas de fato, né? Que bom que ele falou isso, porque ele viu que ele estava encurralado aí, né? Seria muito difícil falar que não existe problema nenhum chamar Maria de corredentora, medianeira, né? É complicado, cara. Seria... Olha, vamos prosseguir. A doutrina católica afirma que a presença de Deus na nossa alma pela graça santificante é direta. A presença de Cristo em nossa alma pela graça santificante é direta. Então, por exemplo, no aspecto da presença de Cristo em nós, eu poderia dizer que Jesus é o nosso mediador em relação a Maria, porque, é claro, no sentido de que nele nós estamos unidos a toda a comunhão dos santos, é mais do que dizer o oposto disso. Então, uma série de questões aqui implicadas que precisam ser muito bem compreendidas. Não são bem compreendidas, né? Porque é sabonetada em cima de sabonetada que você tá dando nessa questão, né, cara? Complicado, porque em um sentido você não pode falar que é mentira que existe esse documento e que esse documento foi feito por causa dos protestantes, porque é dito de uma forma bem clara que esse documento foi feito para não ofender os outros, principalmente os protestantes, né? E, ao mesmo tempo, você não pode negar, né, a suposta tradição de 2000 anos da Igreja Católica Romana, né, que, na verdade, é cheia de contradições, né? Papas contradizendo papas. E esse é, mais uma vez, um exemplo disso. E que bom que a gente está vivendo esse momento, que mais um papa contradiz outros papas, né? É ótimo ver isso ao vivo, ver isso acontecendo, que aí você novamente vê esses caras caindo em várias contradições, porque eles não podem contradizer o Papa e não podem contradizer a tradição da Igreja. O problema é que essas duas coisas se contradizem. Os teólogos e pregadores do período barroco muitas vezes utilizaram uma retórica que não pretendia ser definição dogmática ou algo assim, mas como... Mas nesse caso é uma definição dogmática, né? Porque no documento está escrito que é uma questão de dogma, de doutrina, ok? Não é uma mera opinião. No Brasil tudo vira fla-flu, então as pessoas gostam de criar guerras onde não existe. Esse é um tópico difícil de conversa, E é o saião, né? Quando você vem de uma tradição diferente católica, por quê? Cara, eu não acompanho muito o saião não, tá? Pra ser sincero aqui. Então, eu fico sem saber o que esperar aqui agora. Vamos ver. Porque se entende Maria como uma coisa importante, né? Como alguém especial,
E acho que se podemos falar em fla-flu, esse distanciamento entre católicos, protestantes e evangélicos faz com que a maioria dos evangélicos não queiram nem falar de Maria, porque Mariafobia. é quase isso. Mas Enquanto os evangélicos têm um certo tipo de verdade, mariafobia, os papistas, pelo contrário, têm uma fobia contra Jesus, né? Porque parece que eles citam muito mais o nome de Maria do que o próprio nome de Cristo, né? Isso é muito claro, muito claro. Enfim, basta você, sei lá, ver qualquer missa, ver qualquer, enfim, pregação que eles fazem. por causa da maneira católica, seja ela teológica ou seja ela popular, como ela é tratada, como a tradição evangélica coloca a proeminência na escritura, claro que vai existir tradição, mas ela tem um papel diferente. E aí você vendo o testemunho de Maria nos escritos do Novo Testamento, é difícil chegar a toda a construção que a tradição católica fez depois, né? Então, Certeiro, hein, cara? Ele foi certeiro aí. Realmente, a Maria é poucas vezes mencionada no Novo Testamento, né? E quando é mencionada, a gente vê uma postura de humildade, de pecadora, né? E que se submete ao próprio Cristo, né? Então, essa questão de doutrinas que foram consideradas depois dogmas pelos católicos romanos, né? A própria Assunção de Maria, por exemplo, né? Não tem base bíblica alguma, né? Eles tiraram isso do nada, né? E isso levando em consideração que foi o que no século XIX, século XX, que inventaram esse dogma, né? Juntamente com o dogma de que o Papa ele é infalível, né? Enfim, é verdade o que ele está falando. eu até, né, padre, se me permite, né, uma coisa que acho que fica Olha a difícil cara é dele. que, embora a doutrina peculiar, sistemática da igreja afirme uma coisa, como acontece nos ambientes evangélicos e outros também, parece que a prática popular, em alguns ambientes, a impressão que dá que a figura de Maria ou Nossa Senhora, né, como é chamada, ela acaba tendo uma prioridade, um espaço assim muito mais visível do que a gente imagina, mesmo que o pessoal não está venerando. Muito mais visível até do que o próprio Cristo, né? E isso é verdade. Na prática é assim e até mesmo na doutrina é assim. Na doutrina papista é assim. Se você pega alguns livros antigos dos papistas, né? Veneração de Maria, Cânticos a Maria, mano, você vai ver ali pura idolatria, né? Realmente é uma idolatria. Falando que ela é a doadora da graça, que por ela somos salvos e tal. Tipo, é equivalente a Cristo, de fato, né? E aí é que entra o desequilíbrio católico romano, né? E eu creio que os evangélicos também, infelizmente, acabam indo para o outro extremo ao rejeitarem completamente você sequer falar alguma coisa boa de Maria, né? E eu creio que os reformadores justamente trazem esse equilíbrio, né? A gente vê um respeito muito grande por Maria pelos reformadores da Reforma Protestante. Não está adorando, mas a impressão que quem vê de fora é que ela tem mais. Mas é só uma impressão. É só uma impressão, claro, né? Se ajoelhar perante uma estátua e beijá-la e abraçá-la e venerá-la, né? Isso aí é meramente uma impressão, é uma questão só da sua imaginação, né? Isso, a idolatria não existe lá. Mas se ajoelhar, beijar, chorar, abraçar a imagem, tem nada a ver, cara. É meramente uma impressão. Faz todo sentido. Porque Tomara. não é mesmo. Porque, veja bem, na fé católica é muito claro o fato de que Maria não é Deus. Não é tão claro assim não, cara. Não é tão claro assim não. Basta você ir para qualquer um escrito católico romano sobre Maria, né? Um livro sobre Maria, você vai ver o quanto
ela é exaltada de forma exagerada, tá? Eu estou falando aqui principalmente dos antigos da Católica Romana, né? Porque depois do Segundo Concílio do Vaticano, né, isso tudo foi relativizado, obviamente, né? Tanto que a gente vê o fruto disso agora com esse novo dogma de não chamarmos mais, né, dos católicos romanos não chamarem mais Maria de corredentora, né? Então, há sim um contraste gigante na história da igreja, e esse cara tem muita sorte mesmo de que os católicos romanos moderninhos vão concordar com ele. Agora, se você é tradicionalista, você vai detestar esse padre aí, né? Você vai dizer que ele é mais protestante do que católico romano de fato, né? Você sabe que não sei se foi o Boff, algum chegou a sugerir que ela poderia ser a encarnação hipostática do Espírito Santo. Isso aí. Mas ele não foi o primeiro. Eu sei. Ele não foi o primeiro, né? Ou seja, é pior ainda. Essa blasfêmia foi dita por outros também, né? Complica ainda mais a situação, padre. Eu sei. Na antiguidade temos a mesma coisa, né? Temos debates sobre porque o Nestório, por exemplo, que falamos século IV, quinto, né? Sim. Ali. Se falamos para a Virgem Maria como Cristo toco. Esse aí é o ortodoxo, né? Eu tô vendo aqui no título do React, aliás, no título do vídeo, Padre, Pastor e Ortodoxo, ou seja, esse cara aí é ortodoxo. Ele também tem uma visão bem diferente sobre a questão de Maria, né? O Teotoco. Essa é a Teotoco quer dizer aquela que gerou... Mãe de Deus ou a mãe de Cristo? Deus ou mãe de Cristo. Essa é a grande É a mãe de Cristo, que é Cristo toco. Mãe de Deus, né? Conforme o concílio ecumênico, nós protestantes devemos sim acreditar que Maria é mãe de Deus porque Cristo é o próprio Deus, né? Ele é uma pessoa da Trindade. Logo, Maria é mãe de Deus, né? Segue logicamente. Quer dizer que zero trouxe na o luz, Concílio né? de Calcedônia vai colocar que ela é mãe de Deus. Mãe de Deus, por quê? É, isso que o que quer dizer isso? Então. Agora, mãe de Deus e qual fermo? Deus seria mãe, olha, mas a mãe de Deus na divindade de Cristo. Ah, tá. Ela gerou, porque claro, né? A carne que na verdade, a carne que falamos, Cristo logo se tornou carne, é a carne do ser humano. Sim. Fala, mas dentro da barriga da Maria. A discussão esse aqui não foi falado para ver qual é o nível elevado de Maria ou para falar se o filho de Maria é divino. Então aí que a gente acha que o caminho foi muito elevado e Maria ganhou um lugar elevado demais. Mas ela é mãe de Deus É pouco explicar mesmo. essa parte, né? Por quê? Porque Jesus Cristo é uma pessoa divina. Ele não é uma pessoa humana. Tem uma natureza humana e assumiu a natureza humana. Mas o eu de Cristo é a pessoa divina do Verbo eterno. E se a natureza humana subsiste nele e ela é a matéria pela qual Deus fez a natureza humana do seu filho, não tem jeito. Ela é mãe de Deus mesmo. Mas no sentido que Cristo é divino, não que ela seja. Essa aqui é vem naquela... Exatamente. É aí que entra o problema dos católicos romanos, né? Porque apesar deles dizerem que não, eles elevam Maria ao status de ser alguém divino, né? Esse que é o problema. Ela seja o quê? Que ela seja de alguma maneira divina. Essa que é a questão. Ela não é divina. Não. Vem daquele... Mas isso é claríssimo para nós. Não é divina, mas vocês tentam o máximo fazer com que ela pareça ser. Esse que é o problema. Na prática é assim, nos escritos também é assim. Isso é algo bem claro, bem claro. Acho que católicos e ortodoxos. Uma das dificuldades que a gente tem nessa caminhada Mas nesse sentido, vocês também concordam que Maria é mãe de Deus? Claro. Mas a questão que isso precisa ser dito. Quer dizer, os protestantes acreditam que Maria é mãe de Deus. Sim, a gente acredita, mas a gente também não exagera, né? A gente também não fica criando do vento falsas doutrinas para afirmar que ela é muito mais do que mãe de Deus ao ponto de ser quase divina, né? Ou se não, propriamente divina, né? Esse que é o problema. Porque o filho é divino. Porque é filho divino. Mas o problema é que se isso implica em que Maria tem uma
condição diferenciada. Então, o que se desenvolveu na tradição católica depois, como Exatamente. a Imaculada Conceição... Tudo decorre disso. Isso, viu? O Sayão até que tá mandando bem aí. A questão da concepção imaculada, alguns evangélicos, alguns protestantes vão pensar que está falando aqui do nascimento de Jesus, né? Que o nascimento de Jesus foi imaculado. Este não é o dogma católico romano, tá bom? O que é o dogma católico romano sobre a conceição, né? A Imaculada de Maria? É que a própria Maria é imaculada, ou seja, sem pecado. Olha o tamanho da blasfêmia, né? Porque a Bíblia é muito clara sobre o fato de que todos pecaram, né? E que quem falar que não pecou, né, é claramente um mentiroso, né? E o único que pode dizer que não pecou foi Cristo Jesus, porque a Bíblia diz explicitamente isso sobre o próprio Cristo. Agora, não fala absolutamente nada sobre isso quando se diz de Maria. Pelo contrário, ela reconhece a Cristo como seu próprio Salvador. Então, olha o quão grave que é essa falsa doutrina da concepção imaculada de Maria. Eles não estão falando de Cristo, eles fizeram disso um dogma. Eles preferiram retirar o filho, colocar ele de lado para falar sobre Maria, para falar sobre a mãe, que ela sim nasceu sem pecado, né? Isso é um dogma, né? Olha o quão longe os papistas vão. Outros elementos, até mesmo a Assunção de Maria, um dogma recente, isso trouxe... Mas a fé é antiga. Trouxe um... O dogma recente, mas a fé antiga não é antiga. Não é antiga. Aliás, nenhum dos dogmas é antigo, né? E essa questão da fé ser antiga não é antiga, porque a gente vê vários outros escritos na história da igreja que contradizem essa ideia da Assunção de Maria. Não existe nenhum pai da igreja que fala sobre isso, sobre a Assunção de Maria, né? Existem poucos escritos que falam sobre isso. São poucos. E, assim, católica, quando a gente fala da fé católica, a gente está falando de uma fé universal, ou seja, é uma fé que é vivida pela maioria, né, na história da igreja. E isso não acontece com a Assunção de Maria, com a Concepção Imaculada de Maria. Tipo assim, e isso é tão tenso, gente, porque isso diminui a Cristo, né? Se você pensar assim, porque Maria tem que ser sem pecado para que Jesus possa nascer, como se Jesus não pudesse nascer de uma mulher pecadora e ser perfeito mesmo assim. Tipo, você vê a inversão de valores aqui, né? Você vê claramente que eles preferem desvalorizar a Cristo para aumentar Maria, né? Sendo que a Bíblia fala, né, que eu diminua, né? Que eu diminua. Mas eles querem aumentar uma mulher, né, pecadora, que sim, o Deus que é o nosso Deus, que é Cristo Jesus, ele consegue todas as coisas. Para ele nada é impossível. Logo, ele conseguiu sim nascer de uma mulher pecadora, sem ter contato nenhum com o pecado por causa da própria natureza divina dele, da própria natureza sem pecado dele. Ele não se manchou, né? Por quê? Porque ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é todo-poderoso. Ele não precisa de ninguém para poder nascer. Ele não precisa de ninguém para poder nascer sem pecado. Distanciamento maior entre as comunidades. Apesar de haver uma conversa, né? Até 1990, por exemplo, os luteranos e os católicos tiveram uma conversa de mútua concordância a respeito do tema da justificação no encontro tal, mas nesse aspecto de Mariologia o distanciamento é significativo, né? É a compreensão. Mas tudo decorre do fato dela ser mãe de Deus. Você veja, mesmo essa doutrina... É complicado, né? Você inventar todos os seus dogmas a partir de
uma mera verdade afirmada pela história da igreja, né? Porque aí você pode ir para vários outros lugares, como realmente acontece, né, na Igreja Católica Romana. Várias outras doutrinas falsas são alegadas por causa de alguma verdade teológica que foi proposta e que foi confirmada no passado, né? A Assunção de Maria não está em nenhum lugar na Bíblia. A conceição dela imaculada também, isso é algo que não existe na Bíblia, e várias outras questões, né? Que muitos papistas vão dizer assim, isso aqui é dogma, mas isso aqui não é. E aí tem outros papistas que vão contradizer esses outros papistas. Enfim, é uma bagunça essa igreja. Piedosa, essa doutrina da chamada corredenção, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Evangelho, Gênesis 3, vem de Deus. Você veja, mesmo essa doutrina piedosa, essa doutrina da chamada corredenção, né? No proto-evangelho, Gênesis 3,15, o Senhor promete, ele diz claramente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o dela. Então você tem essa relação já nos planos eternos de Deus estabelecida em vista da encarnação. Caraca, ele compara a mulher de Gênesis com Maria. Tipo, mas a inimizade está entre a semente de uma e a semente da outra, né? A semente no sentido Cristo, né? Cristo que enfrentaria, de fato, Satanás, né? Então aqui... Fazer uma conexão entre Eva e Maria. O vínculo entre ela e o seu filho é exclusivo. Porque ela é doadora da carne que nos redimiu. Então, né, essa questão relacional entre Maria e Cristo, eu acho que a Bíblia explica muito bem isso pra gente, né? Até porque Cristo vai falar, né? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos, né? Tipo, ele vai fazer essa ampliação, né? Nossa, cara, os papistas exageram demais, cara. É porque eles também creem outras coisas, né, sobre Maria, que ela, por exemplo, não tem pecado e tal. Aí complica ainda mais para eles, né? Porque eles vão cair num buraco muito fundo de heresias. Ou seja, ela não é uma barriga de aluguel. Ela é uma porta pela qual ele passou e pronto. Ele tomou carne dela. Mas ela é pecadora, né? Não é pecadora. Viu? Ele falando que ela não é pecadora, né? E é claro que ela foi uma mulher abençoada, né? Que ela foi agraciada por Deus, por ter tido esse privilégio de ter o Messias, né, no seu ventre, né? Isso, de fato, né, é uma verdade pura do Evangelho. O problema é que eles vão fazer com que ela tenha uma imagem exagerada, né? Que por causa disso, então, vamos criar outras doutrinas que vai extrapolar, né? Ou seja, ela já não é mais um ser humano pecador. Não, ela é quase divina. Ela não tem pecado. E ela ainda ascendeu ao céu. Ela nem chegou a morrer. Ela ascendeu ao céu, né? Então, assim, é um exagero atrás do outro que acaba sendo muito difícil de você não cair numa heresia a partir dessas pressuposições que você toma, né? Sendo que nenhuma delas está proposta na Bíblia. Ele me provocou. Ela não é pecadora. Porque Maria? Claro que não é. Lucas 1,47, ela diz, né, que se alegra em Deus, meu Salvador, né? Mas como ele a salvou? Essa aqui é a questão. Essa ele é a uma salvou maneira por diferente de pensar. preservação. Preservando do pecado. Por exemplo. E onde que está escrito isso na Bíblia? Onde que está escrito que Deus preservou um ser humano do pecado, né? E que esse ser humano foi Maria?
a gente lê isso sobre Cristo Jesus, que ele nasceu e que ele tem a mesma natureza humana, mas que a única diferença é que ele não pecou. Agora, a gente não lê isso em nenhum lugar sobre Maria. O Sayão ele mandou bem. O problema é que é o debate, né? Naquela hora nem todas as respostas você vai ter, mas assim, complicado, cara, esse padre aí. Os ortodoxos, eles não acreditam propriamente na Imaculada Conceição. Eu acho que não. Mas por quê? Porque a concepção de pecado original que eles têm é diferente da concepção católica. Mas eles creem que ela é Panagia. Panagia, sim. Panagia, o nome Panagia quer dizer a Santa das Santas, né? Nesse contexto, porque gerou o Filho de Deus, né? Isso... Exato. Nisso, assim, os ortodoxos, eles têm mais razão do que os papistas, né? Ela teve o privilégio de ter o Messias no seu ventre, né? Mas isso não significa que ela não tem pecado. Eu falei isso anteriormente no vídeo, né? É muito sem noção você achar que Cristo depende de alguém para nascer sem pecado. Ou seja, se Maria fosse pecadora, Jesus também iria ser pecador. Isso você está pressupondo que Jesus não pode fazer todas as coisas, que ele é incapaz de nascer sem pecado em um ventre pecaminoso. Esse que é o problema. Porque aí você começa a elevar uma pessoa que não deveria ser elevada, né? E Cristo foi o seu próprio salvador dos seus pecados. Essa história de preservou de cair no pecado, gente, isso não existe. Maria, então ela foi salva pelas suas obras, tipo, complicado. É lógico. Ou seja, a honra e o respeito para a Mãe de Deus, que como colaboradora no sentido não da salvação, né? No sentido como mãe. Até ele, cara, até o ortodoxo, tipo, colaborador, mas não da salvação. Não da salvação, porque os papistas vão dizer isso, né? Mas a gente não é tão podre que nem eles, não. Que era uma menina, né? Não era, tipo, as pessoas acham 25 anos. Era uma menina 15, 16 anos, né? Miriam, é isso aí. O respeito que nós... Eu quero entrar entre protestantes e católicos no contexto aqui no Brasil, o que é agora? Eu sou capadócio médio dos dois lados. Mediador. Não, o contexto é que criamos nós muitos tabus e preconceitos sobre nomes nesse contexto, né? Não precisamos, até no credo, por exemplo, no final falamos, creio. Mas você sabe que boa parte da comunidade evangélica protestante comemorou a palavra do Papa. Falou, opa, acho que o pessoal está dando uma chegada mais para cá um pouquinho, né? E entendeu como alguma palavra... Tem protestante que está comemorando essa questão, né? Eu acho que isso, na verdade... não é uma boa nem má notícia, tipo assim, né? O papismo vai continuar ali, sempre se contradizendo, e é um privilégio que a gente tem de experimentar isso ao vivo, né? De ver claramente uma contradição do Vaticano. Isso é legal, né? Isso é interessante, porque muitos católicos foram desencorajados, né, para continuar nessa suposta tradição de 2000 anos, né? Que claramente continua se contradizendo, né? Mas se vai existir um Papa daqui a 10 anos contradizendo isso de novo, dizendo que não, a gente tem que afirmar assim, tipo, vai que um Papa tradicionalista aparece daqui a 10 anos, ele fala assim, não, vamos ser herege mesmo, Maria é corredentora, ela é nossa salvadora, ela é Deus Mãe. Aí quero ver agora o que eles vão falar depois, né? Esse que é o problema do catolicismo romano, né? Tipo, se você entra para essa igreja, né? Você praticamente assina aquele contrato, né? Acho que o C.S. Lewis falou isso, né? Você assina um contrato vazio, né? Você põe lá sua assinatura, desde agora até a minha morte, tudo aquilo que o Concílio do Vaticano falar, eu concordo, né? Eu não sei o que vai ser, né? Pode ser até contraditório daqui a um tempo, mas eu assino embaixo. Eu assino embaixo.
O final do credo da Nicéia que falamos, creio, numa igreja, olha, católica. Uhum. Ali, alguns não colocam católica, mas... Católico tem um fundamento ortodoxo, né? Até engraçado, porque o cara é ortodoxo. Tem um fundamento objetivo e ortodoxo de ser uma igreja objetiva, de ser uma igreja expandida pelo mundo, né? Ou seja, são, na verdade, várias igrejas, né? Várias congregações, um presbitério, né? Nesse sentido. Então, assim, não existe nenhum problema com a palavra católica. Na verdade, isso até é algo ortodoxo, né? Uma igreja ortodoxa é, de fato, uma igreja católica, né? Porque abraça a fé também da história, porque Deus diz na sua palavra que a verdade, no Salmo 100, né? No último versículo diz que a verdade de Deus se prolongará de geração em geração, ou seja, é algo contínuo, né? Então, Igreja Católica está certo. Não deveríamos rejeitar esse conceito. Agora, a Igreja Católica Romana é até uma contradição, né? Mas, enfim. Essa palavra grega não significa a Igreja Católica, Romana, a instituição. Mas católica o sentido é que a igreja local, universal. A igreja lá de Filipenses, Filipos, Colossenses, ali em Jerusalém, ele tem toda a verdade está na igreja, porque Jesus habita lá. Não é o sentido todo mundo, os cristãos de todo mundo católica, tem a ver com a igreja ortodoxa no sentido na Constituição, o ensino ortodoxo tem toda a verdade. Isso é católico. Eu creio numa igreja apostólica, porque tirada de lá os apóstolos nos deixaram, né? Católica apostólica, mas o católico, a palavra grega nesse contexto tornou preconceito. Muitos evangélicos não colocam a palavra católica, porque né? identificam com porque vai no contexto da igreja da Constituição, que difere isso, né? Toda a igreja, até a igreja reformada, é católica nesse contexto, mantém a verdade. O padre não vai concordar com isso. Criamos as palavras como aquele contexto que não vou colocar panagia nesse contexto, que a Maria é panagia, claro, né? Deus deu essa graça para ela, para ser gerada por ela, mas não precisa para mim agora colocar preconceito, não vou fora católico porque vai para a igreja católica, não vou colocar não sei o que porque vai do outro lado, né? Nós precisamos somos livres nesse contexto. Aquilo que diz que o Sayão aqui, todos, pelo menos os cristãos que creem na tradição nesse ortodoxa contexto. e católica, se imagina que é possível haver uma intercessão de Maria em nosso favor, pedir a Maria alguma coisa? Isso faz sentido? Tem a ver com... Não, isso é no contexto que os santos, nesse contexto, os santos, que santos? Na verdade, a igreja triunfada no céu, né? É isso que falamos. Santos, quando falamos, ali, Hebreus, que é 11 o capítulo, fala sobre os santos, patriarcas, tudo. Eles estão vivos no contexto, a igreja que lutou, que está lá. Isso nesse contexto, eles, como vimos aquele texto de Lucas que fala o pobre Lázaro como Abraão. Abraão, o que é Abraão? Abraão, morte ou vivo? Está na presença de Deus nesse contexto, como todos. Enfim, gente, já mudaram aqui de assunto, né? Mas foi interessante esse vídeo desse padre José aí, falando sobre essa mudança de doutrina, né, que supostamente foi e não foi ao mesmo tempo, que Maria é e não é corredentora ao mesmo tempo. Enfim, essas contradições aí é só engraçado de ver vários papistas discutindo sobre essa questão da interpretação do Vaticano sobre quem é de fato Maria, né? E é engraçado porque eles acabaram criando ainda mais uma confusão, né? Porque primeiro eles falaram que a gente deveria ter uma interpretação das escrituras que é infalível, logo vamos ter o magistério da igreja, né? E o problema é que esse magistério da Igreja Católica Romana não é infalível. Logo,
depende também de interpretação. Então agora eles dependem de duas interpretações, da Bíblia e do magistério. Porque o Papa nunca vai explicar essa doutrina, né? Ele nunca mais vai explicar. Isso sempre aconteceu no meio papista, né? Então sempre vai existir essa briga entre os tradicionalistas e os moderninhos, né? E eles sempre vão estar brigando, e os dois lados vão estar errados por diferentes motivos. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse react. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.